Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração e consultor de empresas. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado. São mais de 700 vídeos produzidos e ofertados a vocês diariamente aqui ao longo desses 14 meses, né? Então, maratone todos os vídeos. Você vai perceber que há uma infinidade de conteúdos, de experiências compartilhadas, de conhecimentos compartilhados, coisas que eu tenho certeza que vão mudar o seu jeito de pensar e de agir. Dedique seu tempo, maratone todos os vídeos do canal, faça essa linha temporal. Comece lá atrás, em julho do ano passado, e vá maratonando os vídeos, como se fosse uma série da Netflix. E aí você vai perceber a quantidade de informações, de conhecimentos, a riqueza de conteúdos já disponibilizados aqui. Conto um pouco da minha trajetória, um pouco das coisas que eu vivi, que eu aprendi. Trabalhando 30 anos como consultor de empresas, 15 anos como investidor na bolsa, estudando com grandes pensadores do mundo empresarial, trabalhando e conhecendo alguns bilionários, alguns grandes investidores. Tudo isso foi moldando, influenciando a minha experiência, a minha trajetória e o meu chegar até aqui. Vale a pena, recomendo, maratone todos os vídeos do canal. Vamos começar o vídeo de hoje com algumas questões que vocês deixaram. Começar pelo Rony Cortex. A questão é que se existe manipulação, e existe, o preço vai ser sempre ditado pelos manipuladores. Como vencer isso? Muito bem, Rony, vamos lá. A manipulação nos mercados de capitais. Isso daria para ficarmos alguns meses conversando sobre esse assunto. Mas vamos resumir no que eu acho que talvez seja a grande questão que você está trazendo, por se referir à própria ação da Oi, né? Vamos lá. O que faz com que uma ação seja alvo de manipuladores? O que faz com que uma ação seja objeto de especulação? No Brasil é facilmente identificável esse tipo de coisa. Essa manipulação, eu lhes afirmo, eu conheço isso de perto, porque eu já vi vários cases dessa natureza. Então, a manipulação, a especulação no Brasil, ela tende a acontecer na Bovespa nos papéis que estão com preços muito baixos, Empresas, geralmente, cujas ações estão valendo menos de R$3. Essas são as ações preferidas pelos especuladores. Empresas cujos preços das ações estão valendo menos de R$3. Por que eles procuram ações baratas? Porque elas são facilmente de ser manipuladas. Ações baratas são facilmente manipuladas. Elas são fáceis de serem manipuladas, porque custam pouco. Então, com algum recurso mais expressivo, você consegue produzir neste lago ondas grandes. Então, entendam isso. Toda ação que é muito barata, ela pode ser objeto de atração, de interesse, de atuação de especuladores. Entenda isso. Bom, no caso da Oi, isso ainda é mais verdadeiro ainda. Estamos falando de uma ação que ficou aí muito tempo abaixo de R$2 e que encontra-se nesse patamar hoje de R$1. Ou seja, está na bacia das almas, como eu chamo. Então, ações assim são objeto de atuação de especuladores. Pessoas que vão ficar fazendo as ações subir ou descer e ganhando alguns centavos, mas a partir do momento que possuem alguns milhões investidos, esses alguns centavos acabam fazendo alguma diferença. Então esteja muito atento. Empresas com preço de ação muito baixo são sempre foco de interesse de especuladores. Aí você me pergunta,
existe a manipulação, isso existe, o preço vai ser sempre ditado pelos manipuladores. Como vencer isso? Então, o que é que eu aprendi nesses 15 anos? Que essas ações que são muito baratas, existe uma razão para elas serem muito baratas, né? Geralmente são empresas que estão vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade, certo? Por isso caíram muito. Se você olhar, elas podem estar em recuperação judicial ou não. Vejam, por exemplo, algumas empresas como IRB, como Cielo, como Cogna, são empresas que já chegaram a essa região aí, muito próxima da Bacia das Almas, né? E não estão em recuperação judicial, mas vivendo momentos difíceis. Essas empresas, em algum momento, acabam sendo o interesse dos manipuladores. No caso da Oi, é uma empresa em recuperação judicial, ou seja, ela é depreciada pelo risco que existe de uma falência. Saraiva, Eternit, né? Outras tantas empresas que vivenciaram ou vivenciam a situação difícil de uma recuperação judicial. Já falamos aqui que um estudo da USP aponta que apenas 18% das empresas em recuperação judicial sobrevivem, 82% morrem, né? Então há uma taxa assim, de mortalidade gigantesca e poucas sobrevivem. Semana que passou, falamos que a livraria Saraiva corre um risco muito grande de ter o seu pedido de falência decretado pela Justiça, né? Porque não está conseguindo vender os seus ativos para equacionar o seu programa de amortização de dívida com os credores, né? Então veja, tudo isso gera uma complexidade. Como é que a gente, no caso da Oi específica, Rony, a gente consegue superar esse jogo da manipulação? Essa ação ela deixará de ser presa fácil dos manipuladores quando essa ação passar deste valor dos R$3, quando ela subir. E como é que a ação da Oi vai subir? Ela precisa ter fluxo comprador, coisa que hoje ela não tem. Ela não tem um fluxo expressivo comprador. Por quê? Porque ela está em recuperação judicial, por isso ela está na Bacia das Almas. Ela não desperta o interesse. Mas, poxa, tem tanta gente que compra a Oi, pessoas físicas. Uma grande maioria de pessoas físicas. Está reduzindo. Está reduzindo. Esse público de pessoas físicas acaba contribuindo para a volatilidade da ação. É uma ação que os especuladores tocam o terror, disseminam notícias falsas, se utilizam da mídia financeira para produzir volatilidade, tudo de uma forma muito bem engendrada, vamos dizer assim, né? E geram ruídos, geram instabilidades, geram medo, geram ansiedade, temor, e o pequeno investidor acaba vendendo suas ações com nervosismo, né? Com ansiedade, com estresse. Lembrem-se que algum tempo atrás eu comentei que era em torno de 86% o número de pessoas físicas que eram acionistas da Oi, né? Só que isso já mudou. Em uma recente entrevista do Rodrigo Abreu ao pessoal da XP, ele já disse que o número de pessoas físicas está na casa de 50%. Já houve uma redução, né? Já houve uma redução. Comentei, inclusive, isso, que teria essa redução por conta daquela última pressão de venda que levou as ações para ir essa região de R$1,98, né? Que nisso aí muita gente acabou vendendo suas ações, alguns com prejuízo, né? E vai continuar reduzindo. Por quê? Porque agora, quando a gente entrar nessa reta final da saída da recuperação judicial e efetivamente decretar a saída da recuperação judicial, aí sim, instituições, fundos de pensão, fundos de investimento, os grandes compradores, eles entrarão nessas águas da Oi comprando as ações da empresa, sobretudo à medida do momento, à medida do tempo em que ela
começar a se aproximar para fazer parte do índice da Bolsa de Valores, do Ibovespa. Então nós veremos aí sim um fluxo. Será esse fluxo de compradores que vai fazer com que o papel suba. Esses compradores são compradores de médio e longo prazo. Com isso, aqueles que atuam no curto prazo começam a ser expulsos. Os investidores de curto prazo, que são os especuladores, começam a ser expulsos e começa a aumentar a presença dos médios, dos grandes investidores, em especial dos fundos de pensão, dos fundos de investimentos, e esses têm uma visão de amplitude de tempo. Vão carregar as ações por mais tempo, provavelmente por pelo menos 5 anos, 6 anos. Isso muda o perfil da base acionária da Oi, isso reduz isso gera fluxo de comprador, faz com que as ações subam, e isso elimina deste papel os especuladores, que perdem o interesse a partir do momento que o preço sobe. Isso deixa de ser um ambiente atrativo para o especulador, quando ele sabe que mudou o perfil acionário, que não adianta mais ele querer tocar o terror, porque os acionistas são de longo prazo, porque mudou, porque agora é um fundo de investimento, um fundo de pensão, e ali existe gente preparada para fazer gestão de ativos, gestão de risco, e eles não vão ficar se perturbando com ruídos e volatilidades que eles sabem como são produzidas. Então o especulador deixa a Oi. Isso vai acontecer, vocês podem ter certeza, entendeu, Rony? Então isso vai acontecer, isso vai ser vencido desta forma. O que vai libertar a Oi da Bacia das Almas será a sua saída da recuperação judicial. Aí inicia um novo jogo, com novos jogadores, com um novo time em campo, né? Com novos investidores. Aí a coisa muda. Vamos aguardar que isso naturalmente vai ser percebido por todos vocês. Andréa Viana. Bom dia, nosso mestre é o cara, sempre nos auxilia, tranquiliza e acrescenta força para enfrentar a vida como investidores, como pessoa e, acima de tudo, nos ensina a fortalecer nossa parte espiritual. Deus é muito bom, colocou você em nossos caminhos para nos ajudar. Deus abençoe, like sempre. Olha, André, muito obrigado pelas palavras. Eu tento trabalhar esse contexto, né? Porque eu acho que nós somos um ser humano integral, ou seja, nós não podemos olhar apenas a questão pessoal, apenas a questão profissional ou do investidor. Nós somos um todo integrado, na verdade. Então a gente precisa trabalhar todos os aspectos que compõem a natureza de um ser humano. Então a gente precisa trabalhar os aspectos relacionados à nossa pessoa, à nossa individualidade, à nossa família, à nossa carreira profissional e à nossa postura enquanto investidor. Precisamos desenvolver este coletivo que está em cada um de nós. Vamos nessa. João Silvestre, bom dia, Clóvis, um ótimo vídeo. Podemos ver a vida como autobahns da Alemanha. Várias faixas, várias velocidades, inclusive a velocidade limitada. As faixas mais rápidas são sempre as melhores, são sempre onde os melhores carros desenvolvem um grande fluxo de movimento. Percebemos aí que quando estamos dando muito, recebemos muito. E é isso que gera prosperidade. Abraço. Olha, João, obrigado pelas palavras. Eu acredito sempre nisso, de que a vida é esse eterno dar e receber, fluxo e refluxo, ação e reação, causa e efeito. Então eu acredito nessas regras, não são regras apenas que explicam a espiritualidade, mas são regras da natureza, são regras da física, na verdade, que desafiam o próprio tempo e mantêm-se aí fiéis à sua essência. E assim a gente vai conduzindo as nossas vidas pautado nessa crença de que sim, vale a pena oferecer o melhor de nós, porque assim a gente pode transformar a vida de outras pessoas. E quando a gente faz isso, acaba transformando a nossa própria vida. A gente pode sim dar a nossa contribuição e ajudar a transformar o mundo, e isso também transforma o nosso mundo. E é assim que a gente vai evoluindo enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto investidor, e a gente vai crescendo juntos, não tenho a menor dúvida disso. Muito bem,
eu queria aproveitar para comentar com vocês um pouco de algo que foi muito me perguntado nesses últimos dias sobre essa instabilidade da China, né? E aí se falou na semana passada de que essa construtora chinesa poderia causar um grande problema no mercado chinês, né? Uma contaminação no mercado imobiliário chinês, isso repercutiria no sistema bancário do país e que isso também poderia desaguar no mercado internacional. Não vejo dessa forma, não vejo a menor possibilidade disso acontecer, né? Nós tivemos, quem viveu e eu vivi a crise de 2008, nós lembramos muito bem como aquela crise foi ganhando dimensão até que o apocalipse baixou na Terra com a queda do Lehman Brothers, né? Isso pode acontecer na China de forma alguma. A China não é os Estados Unidos, é um sistema totalmente diferente. Não podemos olhar para a China e querer enxergar os problemas da China à luz dos problemas que os Estados Unidos viveram. De forma alguma, são coisas totalmente diferentes. Então a China não é uma democracia, a China não existe a liberdade no sentido ocidental, né? E lá o governo controla tudo e todos, tudo e todos. As coisas acontecem com a conivência do governo ou não acontece se houver a discordância do governo. O país conseguiu gerar muita riqueza, é uma das economias mais ricas do planeta Terra e há reservas suficientes em suas mãos, ou seja, sob o controle do governo, para controlar qualquer desvio que possa acontecer na sua situação econômica, né? Então, de forma alguma, o Evergrande, construtora, ela não é, de forma alguma, um novo Lehman Brothers. Essa possibilidade é zero. O governo de Pequim, de forma alguma, vai permitir que a sua imagem seja associada a uma crise, uma nova crise de impacto global. A sua imagem já está muito debilitada do ponto de vista internacional, associada à pandemia de Covid, que é algo que ainda não está, vamos dizer assim, devidamente elucidado, né? Há uma associação de que o problema ele se origina na China e que a China não teria feito o suficiente para conter essa situação e não está fazendo o que deveria para fazer uma investigação, para dar respostas ao que aconteceu. Mas o fato é que o governo chinês não vai deixar esse problema da Evergrande se transformar num problema que abale o mercado de construção civil na China, que tem uma importância muito grande para o seu sistema econômico e muito menos que contamine o mundo financeiro. Então, esqueça a crise financeira de 2008, né? Muita gente fica tentando fazer associação, estamos vendo de novo uma possibilidade de uma grande crise. Esquece isso, isso é coisa de terrorista, ou seja, isso é coisa de gente que quer produzir volatilidade, especulação. Então, não embarque nessa, não embarque nessa. A possibilidade de que esse assunto da Evergrande reprise a história do Lehman Brothers é zero, zero, nenhuma possibilidade. Não haverá nenhum tsunami, não haverá nenhum terremoto no sistema financeiro chinês, de forma alguma. Os líderes do governo chinês, eles prezam, acima de tudo, a estabilidade. O sistema, para se manter vivo, precisa estar em equilíbrio, precisa estar em estabilidade. Então, eles prezam isso e farão de tudo para que isso seja mantido, né? Então, com relação a problemas envolvendo os credores, problemas envolvendo a população chinesa, né? Riscos de calote, tudo isso será devidamente equacionado de um jeito ou de outro, né? O fato é que a Evergrande tem sim uma dívida grande, 300 bilhões de dólares, isso equivale a 2% do PIB do país, 2%. Então, já dá para notar que isso não é algo significativo, né? E óbvio que isso poderia
caso fosse um evento não controlado, sim, gerar danos no sistema imobiliário e no sistema financeiro. Mas se não fosse controlado, não existe nada na China que não seja controlado, salvo se for um grande desvio, né, do ponto de vista de previsões, um cisne negro, né? E não é o caso aí da Evergrande. Esse problema já está muito bem monitorado pelo governo, né? E, obviamente, é algo que deverá ainda se arrastar por algumas semanas e até que a equação dessa problemática seja efetivamente definida e a gente deixe de ouvir falar sobre esse assunto nos noticiários internacionais. Mas, para nós investidores aqui, o importante é entender que isso não é algo que nos deva preocupar. Isso é um evento transitório que provavelmente em 30 dias deixará de estar fazendo parte dos noticiários internacionais. Vamos aguardar, né? Vamos monitorar e aguardar, mas é um pouco do que eu estou enxergando nesse momento, né? Lembrando sempre que aquela crise de 2008, ela trouxe lições para os Estados Unidos, mas também lições para o mundo inteiro. Muitos aprenderam com todos os desdobramentos daquilo que aconteceu na maior economia americana e que contaminou toda a economia mundial. Então, essas lições aprendidas servem também como lições para se trabalhar no sentido de evitar que esse problema passe dos limites da razoabilidade, né? Então, é isso que eu penso e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nessa mesma linha, eu queria compartilhar com vocês uma entrevista também do presidente do Banco do Japão, que se manifestou sobre esse problema, o Haruhiko Kuroda. Ele deu uma entrevista na semana passada, na quarta-feira 22, e disse que isso não vai se tornar de forma alguma um problema global. Ele declarou o seguinte: é apropriado ver isso como uma questão daquela empresa em particular e do setor imobiliário da China. Não acho que isso vá se tornar um problema geral para os mercados a essa altura. E aí acrescentou: não reconheço, né, que os mercados serão afetados por essas intercorrências que estão sendo verificadas junto à Evergrande. Então, ele colocou isso, né, em perspectiva, e é o que a gente acredita. É a mesma coisa. Qualquer conteúdo, qualquer disseminação de ruído envolvendo esse tema significa muito mais movimentos especulativos para forçar correções nas bolsas aqui ou acolá e assim gerar pontos de entrada para novas compras de investidores. Apenas isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.